Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Hugo, legendário 143651, aqui do Homens Forjados, e hoje a gente vai estar recebendo um amigo, um legendário, um exemplo de homem, uma resposta de oração, um exemplo de legendário, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, é um exemplo de homem. É uma pessoa que eu tenho muito prazer, muita gratidão a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer e por poder estar perto dele hoje. É um cara que tem muita bagagem, tem nos ajudado demais, é uma referência dentro do movimento. Quem que é esse cara aí? Me fala. Prazer, antes de mais nada, Edu 43648. E esse cara, eu acho que a palavra que define o posicionamento desse homem é superação. Vocês vão entender o motivo que eu estou falando que a palavra superação define esse homem. É nada mais, nada menos do que Denis. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado pelo convite, meu irmão. A honra estar aqui com você. Edu, Hugo. Nossa, eu tô muito feliz aí de estar aqui participando com vocês. Eu vou ser bem sincero, eu nunca imaginava na minha vida que um dia eu ia participar de um podcast, alguma coisa assim. Então, assim, Deus prepara, né? Deus prepara tudo e Deus, na verdade, transformou a minha vida, né? Então, eu sou grato demais a vocês aí pelo convite. É uma honra estar aqui, né? E vamos pra cima. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe cada dia a mais, Amém, né? Amém. Porque não é todo dia, né, assim que a gente encontra pessoas que falam de Deus, né, em primeiro lugar, em tudo na vida, né? Eu sou prova viva disso, porque eu tinha vergonha, né, de falar de palavra, de testemunho, alguma coisa, mas Deus me forjou. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Denis, eu acho que, cara, isso daí que você... Eu sou o cara que menos poderia estar aqui falando de Jesus, cara. Confesso pra você que desde o começo eu achava... Antes da minha conversão, né? Eu olhava pra essa atmosfera assim e falava, cara, nunca que eu vou ser um pastor, nunca que eu vou estar falando de Jesus, nunca que eu vou estar com uma Bíblia. Olha a situação. Gravando podcast pra atingir pessoas. É isso. A gente costuma falar que Deus, ele gosta dos improváveis, né? Eu tenho uma coisa que eu vejo muito, mas eu mereço, eu faço. Então, para Deus não existe meritocracia, existem os escolhidos dele. E muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes, os escolhidos são os mais improváveis, né? Como nós. A gente vê a transformação diária desses improváveis, de nós improváveis. E aí, aproveitando esse gancho, Denis, eu vou entrar já, como a gente tem feito constantemente aqui. Como que surge Legendários na sua vida, irmão? Da onde saiu isso? O que deu na sua cabeça de falar, vou lá, quero ver o que é? Eu não falei que eu queria ir, né? Mas a minha esposa, digníssima Salimar, minha parceira, minha amiga, mulher da minha vida, ela simplesmente, a gente num culto, no domingo que a gente estava servindo lá na Lagoinha, ela falou assim, amor, te inscrevi num projeto de homens, você vai amar. O projeto, Você vai amar. Eu falei, sério, amor? Ela falou, eu sei que você gosta de umas aventuras e tal. Eu falei, amém, vamos pra cima. E eu fui. A hora que eu cheguei lá foi incrível. É surreal. É surreal pra mim porque, assim, eu sou uma pessoa que eu observo, né? Então, é difícil para muitos homens, na verdade, receber comando, né? Pelo ego, tudo ali. Verdade. Né? E eu fui de boa, porque para mim não foi físico. Onde me pegou foi o quê? Espiritual. Porque o propósito é esse, né? E ali o Senhor falava comigo o tempo todo, né? Até então, vocês viram o meu vídeo lá, foi uma benção aquilo, porque foi a palavra do Senhor. Falou, carrega ele. Calma, sem spoiler. Esse vai chegar o momento de contar isso aí, que a gente vai colocar esse vídeo aqui. Glória pra galera a entender Deus. o que você tá falando. Porque... E assim,
E Deus falou comigo desde o primeiro dia ali, né? Que a gente eu vinha orando já com o Senhor ali, né? E eu comecei a entender o propósito ali desde o primeiro dia, né? Zona de conforto, tudo. E eu era o único da minha família, assim, que quando falava pra orar, eu não orava. Tipo, Nossa. orava no meu íntimo. Por quê? Porque eu tinha vergonha de me expor e de falar em voz alta, né? E ali Deus me tratou. Me tratou de uma tal forma que eu me apaixonei pelo projeto. Quando eu voltei, minha esposa... E aí? Falei, e aí que a partir de hoje é isso. Isso me pertence, isso não me Isso não me pertence mais. Senta aqui, ó. Isso aqui não me pertence, esse grupo, isso aqui. Boa. É isso, você sabe a senha do meu celular. E é isso. E uma coisa que eu aprendi nesses dias lá, senta no sofá, que eu vou fazer algo pra você. Ela, como assim? Eu catei uma bacia e lavei os pés da minha esposa e pedi perdão pra ela de tudo, né? Que ainda falei pra ela assim, eu demorei pra escutar o Senhor. E lá eu escutei o Senhor. Então, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E onde eu for, eu vou levar a palavra do Senhor. Ele tirou a minha timidez, ele tirou o meu ego. E hoje eu sou um novo homem. Se eu me batizei na igreja, lá em 2024, eu me batizei na montanha, porque eu ouvi a palavra do Senhor. Então, para mim foi surreal, amei, estamos aí. Denis, aproveitando, cara, você falou da transformação que você teve naquele ambiente, que você desceu um homem transformado, já desceu, já mandou um lava-pés na digníssima. E ó, façam isso que vocês não vão se arrepender, hein, cara? Não vão se arrepender. A noite muda, a noite fica diferente. Muda. E quem era o Denis antes de subir a montanha, cara? O que foi essa transformação? O que de fato você sentiu falar? Isso, o que não te pertencia, o que te pertencia que você agora não pertence mais e por que você fez isso? Nossa, o que me não pertencia, assim, tipo, quem era o eu antes? Eu era um cara que a esposa falava algo dentro de casa e eu, mano, tá tirando. De novo, eu tô cansado. Era aquele marido respondão, não dava atenção pro filho, pra filha, sabe? Sim, tipo... Eu não era um pai digno de estar ali dentro de casa. Então... Esse Denis, lá no passado, hoje, eu falo assim, eu não gostaria de que esse Denis estivesse vivo. Porque eu fiz coisas que magoam muitas pessoas, né? Eu falo pessoas assim, família, próximo. Então, tipo, eu nunca liguei pra nada. Tipo, é eu, minha mulher, meus filhos e amém. Pai, mãe, irmãos, filhos de outro casamento que eu tenho. Tipo, não ligava. Tipo, tava nem aí. E quando a minha esposa começou a ir pra igreja... Ela pegou e falou assim, vamos na igreja. Eu vou. Não, eu vou, um dia eu vou. Aí chegou um certo momento, ela falou assim, vamos pra igreja, é tão bom lá na igreja e tal. Falei assim, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu vou. Eu era esse Denis. E um lindo final de semana... Ela tinha me convidado para ir para a igreja. Eu falei, não, a gente vai domingo. E eu esqueci. Eu ia fazer um pedal com uns brother meu, né? Que eu tava te falando. E quando eu levantei para ir para esse pedal, Deus já falou comigo. Hoje? Eu senti ali um arrepio, né? Eu não entendia, né? Como Deus agia, Sim. né? Eu tinha fé em Deus, mas... Eu na minha. Eu senti
um negócio ali, falei, não, não vou pedalar não, vou pra igreja. E ela pegou e falou assim, mas você não vai pedalar? Eu falei, não, vou pra igreja com você. E fui pra igreja. E aquele dia no culto ali, tomei tanto tapa na cara. O pastor falando umas coisas, eu olhava pra cara dela assim e falei... Você falou pro pastor. Estou com uma ideia, pastor, aí que eu vinha hoje. É pra mim? Umas 2.000 pessoas dentro do auditório. Eu falei, meu Deus. Senhor, tô te ouvindo. Foi o melhor dia da minha vida. Olha só. Toda hora eu ficava arrepiado. Eu falei, ou é o ar-condicionado, ou é o Espírito Santo que tá conversando comigo. Eu não tô entendendo. E ali, quando o pastor fez o apelo no finalzinho, meu corpo ficou coçando inteiro, assim, um negócio... E eu quieto ali, resistindo. Fui embora. Não aceitei ali. Entrei dentro do carro e comecei a conversar com a minha esposa ali, né? Eu senti isso, quando o pastor falou e tal. Ela, por que você não foi? Aí eu, morro de vergonha. Eu vou O que eu ia fazer lá na frente? morro de vergonha. Ela, não, o Espírito Santo conversou com você. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. No próximo, se eu sentir a mesma coisa, amém. Vamos pra cima. Ela, não, tá bom. No terceiro culto, o Senhor me pegou. E pegou pelas mãos. Vem, filho. Seu lugar é aqui. Aí eu já comecei a frequentar a igreja. Já fizemos o curso de voluntários, querendo servir. E a gente ia servir direto na igreja. Quando me batizei nas águas, foi bênção demais. Então, assim, foi uma transformação na minha vida de eu ter aceitado Jesus. Até pra minha família, ali pra minha mãe, pros meus irmãos, pros meus filhos, né? De eu ter mudado. Uma coisa tão interessante que eu me batizei no sábado. No domingo eu fui fazer um pedal, que eu pedalava demais. Fui fazer um pedal, os amigos saímos ali da freguesia do Dó, pra onde vamos, Vamos lá pro Jabaquara, vamos pro Jabaquara. Na volta, vamos parar pra comer um pastel e vendo ali pela Paulista, tinha um pão de açúcar, a gente era point. Parava lá e tomava um alimento lá pra nós, lá, né, na época. A hora que eu tomei um gole da cerveja, eu senti um gosto de estragado na minha boca. Aí eu cuspi a cerveja assim, os caras que foi, mano, tá vencido, ainda até olhei assim o rótulo, falei, mano, não tá. Os caras, não, falei, mano, tá horrível. Os caras falaram, não tá, mano. Quero outra. Cara. Peguei outra. Pau. Pá, cuspi. Falei, mano, vocês não estão sentindo? Toma aí. Os caras tomou, falou, você tá louco? Não tá, mano. Você tá tomando remédio, alguma coisa? Eu falei, não. Aí saiu que tinha um lá que pedalava com a gente, ele era cristão. Ele chegou perto de mim assim, ele falou, Denão, você se batizou ontem, né? Nossa. Putz. Aí eu abaixei assim, falei, já entendi, Senhor. Isso aqui não me pertence mais. Caramba. Porque eu sou leigo da Bíblia, mas assim, na Bíblia não fala que a gente é proibido a beber. E sim, beba com moderação, Não né? se embriague. Ali, não se embriague, né? Então, eu até cheguei, quando eu falei isso pra minha esposa, ela falou assim, mas eu amava tomar uma cervejinha de final de semana, um churrasco, mas ali eu falei pra ela, não bebo mais. O Senhor falou pra mim já. Ele falou no meu paladar, a cerveja estava com gosto estragado. Ela, amor, é isso. Viva o Senhor. Eu tinha na minha casa uma mini adega, que eu trabalhava com transporte de carro. E o que eu ganhava de garrafa de uísque, cachaça, essas A coisas... adega era cheia. Cara... E assim, eu não bebia, porque eu gosto de cerveja. Os caras vinham e me presenteavam. Eu não vou falar, mano, não quero porque eu não bebo. Sim, guardava. Guardava. Só que eu falei pra ela, foi passando alguns dias, falei, isso aqui tá me incomodando. Olha só.
eu aceitei Jesus, tô começando a andar na palavra, tô começando a entender o que o Senhor quer pra mim, mas isto aqui tá me incomodando. E eu vou tirar isso daqui hoje, daqui dentro de casa. Uau. Catei tudo dentro de uma caixa, tudo. Falei, ó, vou descartar isso aqui. Ah, dá pro seu amigo. Eu falei, o que eu não quero pra mim, não quero pro meu amigo. Então, eu vou descartar isso daqui. E dali, então, eu sempre, como fui um cara que sempre gostei de tomar uma cerveja, eu fui tentar tomar a zero. Ainda fui persistente, olha só. Eu não vou desistir, né, mas... Denis? Sabe quando dava aquela vontadezinha assim? Eu falei, eu vou tomar zero. Existe a zero pra isso. Pra gente não ficar embriagado, né? Só sentir o gosto da cevada. Tomei uma, tomei duas. Aí do outro... Chegou uma vez assim, eu falei, ó, nem isso eu quero. O senhor não quer isso pra mim. É bebida... Não alcoólica, mas é uma bebida. Eu não Mas é quero. o ato, né, cara? É a lembrança que aquilo te faz. Os gatilhos, né? Os gatilhos que podem acender. Isso mesmo. Eu costumo falar, eu nunca... Eu sempre tomei ali, mas muito pouco cerveja. Eu nunca gostei muito de álcool. Eu sempre gostei muito de Coca-Cola. Então, enquanto o pessoal bebia cerveja, eu tomava 2, 3 litros de Coca-Cola. Mas eu também compacto disso. Uma vez eu questionei, falei, mas onde tá escrito que a pessoa não pode beber? Não tá escrito que não pode beber. Tá escrito para ela não se embriagar. Até porque Jesus transformou a água em vinho. Qual que é o problema? E aí foi o entendimento que eu tive quando o pastor falou, uma coisa vai puxar a outra. A cerveja não tem problema você tomar, mas você vai tomar uma cerveja, você vai acender um cigarro, você vai tomar um whisky, e quando você vê, você voltou, o gatilho te levou para um outro caminho. Né? Então, a gente costuma questionar muito. Eu como nunca bebi, nunca fui de beber, eu não tenho esse problema, mas alguns amigos próximos que tomavam, a gente entrava nessa discussão. Falava, não, mas eu acho que pode, mas não pode. Então, ter essa visão é algo que é complicado, porque você aborta tudo, né? Da noite pro dia, você tira tudo da sua mesa. Você tira a bebida, você tira os amigos, você tira muitas vezes os programas que você assiste. Cara, eu falo, eu não, o pastor Gilberto que fala que Deus é muito louco, porque ele transforma a gente sem que a gente perceba. E tudo aquilo que fazia muito sentido, você fala, cara, isso não faz mais o menor sentido. Zero, né? E é tão legal, é tão legal isso, que hoje eu falo, meu Deus, obrigado, Pai. Porque assim, amigos, mudou 100%. Os amigos que eu tinha, ainda eu fui um cara persistente de andar com amigos, só que eu não bebia. E inclusive eu fiz um pedal, né? O último pedal que eu fiz, fomos lá pra Bertioga, saindo de São Paulo. Caramba, Fomos pra cara. Bertioga. A gente era tudo maluco. Meu Deus, Andava mesmo. Essa ideia, ninguém Meu, era mas ó, perna. eu vou falar. Caramba, velho. Quando eu comecei a pedalar e via que eu ia pra lugares que a gente passa de carro e não vê. Isso é... Mano, é uma Desfrute sensação... o caminho. Exatamente, desfruta o caminho. Na bike ali, realmente eu desfrutava o caminho, porque você tá pedalando e você tá vendo aquela paisagem, cachoeira. Então, nossa, eu fiquei encantado com aquilo. E nesse último pedal que eu fiz com os amigos, nós fomos pra uma pousada e chegamos lá, tinha já carne já assando, No ponto. cerveja à vontade pros caras, que a gente sempre fez isso, né? Aham. E eu, no meu refrigerante, de boa. E quando eu vi ali alguns amigos já alterados, meu Deus, eu me via ali. Falei, eu era um deles. E a gente ficava o dia inteiro. Quando chegou a tarde, a van chegou pra pegar a gente. Tinha um que não aguentava nem andar, de tanto que ele bebeu. E eu cheguei e comecei a profetizar na vida dele, dentro da van. Ele ali, brigando comigo, me xingando. Eu falei, só vou falar uma coisa pra você. Lembra de ontem à noite, quando a sua esposa levou você até o ponto de onde a gente saiu de bike? A sua esposa sorrindo, seus filhos sorrindo, que o pai estava indo para um passeio de bike. Agora imagina você chegar nessa situação, irmão.
sendo carregado. Forte, hein? Aí ele olhou pra minha cara e começou a chorar. Falei, irmão, não deixa eu chegar desse jeito lá. Então, assim, Deus já começou a me usar ali, eu não entendia. Eu nem tinha subido a montanha ainda. E Deus me usou ali e eu não tinha. Nem noção de que Não. eu tava sendo usado, era a ferramenta. É porque eu vi ali eles naquela situação. Não foi que me incomodou, foi o Espírito Santo que me falou assim: tá errado. Profetiza aí na vida desses homens aí, né? E eu dou glória a Deus pra isso, porque dali saiu uns 2 que foi pra igreja, viu que eu tava indo muito pra igreja. Teve alguns que falou: se era mais legal quando você bebia. Eu, amém, irmão, Amém. não bebo mais. Então, se você gostava da minha amizade porque eu bebia, então você perdeu uma amizade. Você perdeu a amizade. Deus vai me dar 1 milhão de amigos. Deus me deu muito mais de 1 milhão de amigos. Então, Ele é perfeito, né, Denis? Em tudo que ele faz. Eu fico admirado, cara, muitas vezes, a forma como Deus remove as pessoas da nossa vida. Eu falo pro Du que a minha amizade com o Du é uma coisa improvável. A gente era de outro, totalmente oposto. Ele ia pra cá, eu pra cá. Não teria como a vida, naturalmente, colocar um no caminho do outro, né? E por incrível que pareça, eu sou um cara que eu falo que eu tenho pouquíssimos amigos. Todos os meus amigos cabem aqui. Todos eles. Agora, eu sempre tive muito colega. E que eu até chamava de amigo. Meu amigo. Os mais próximos eram esses daí. E, cara, quando eu também resolvi tomar um outro caminho para minha vida, a minha conversão, o meu batismo na igreja, as pessoas foram sumindo, cara. Em alguns momentos eu olhava e falava: pô, mas fulano nunca mais me ligou. E aí na hora você falava assim: não, já entendi. Deus está atendendo o meu chamado, meu pedido, minha oração. Eu pedia: remove as pessoas que não são do Senhor. Fecha as portas que eu forcei e o Senhor não queria que eu entrasse. E ele vai tirando, cara. E ele vai te apresentando outros. No Top Agora, que a gente acabou de subir nesse fim de semana, eu tava falando sobre isso. Eu falei: cara, por incrível que pareça, os meus amigos de hoje, as pessoas com quem eu tô próximo, todos eu conheci oriundo da montanha. Ou na nossa família, ou servindo em alguns tops. Sobraram só 2 que não eram legendários. Os 2 já são legendários hoje, que é o Ulisses e o André. Então você fala assim, ó, Deus foi tão bom que até esses 2 que não eram, ele falou: eu vou transformar em legendários. Esses daí pode continuar com a amizade. Você continuar, exatamente. E cai no que você falou, né? Porque as pessoas, quando a gente se converte, ou a gente começa a ir pro caminho de Cristo, as pessoas olham e te julgam, né? Falam: pô, é o que você falou, será mais legal quando você bebia, será mais legal assim. E, cara, glória a Deus que eu não sou mais. Agora eu caminho com Deus, eu caminho embaixo da palavra, eu sou obediente a Ele, temente somente a Ele. Quer vir comigo? Quer viver o que eu tô vivendo? Eu te dou a mão. Mas é difícil as pessoas entenderem, aceitarem e quererem caminhar com a gente. Exatamente. Né? Eu compactuo muito disso que o Hugo fala, né? É o que eu peço todo dia, cara. Eu falo assim: Senhor, me tire das mesas que parecem ser boas e me coloquem nas que são boas de fato. Me apresente os seus amigos. E é exatamente por isso, quando a gente se envolve nesse movimento e levanta as bandeiras que a gente levanta de legendário, de cristão, que a gente começa a falar da palavra, parece que a gente fica chato para as pessoas comuns, né? Demais. Né? A gente, pô, chegou o chatão, chegou o crente, chegou o pastor. Cara, nossa, e a gente, na verdade, a gente percebe a liberdade que nós vivemos. Por isso que a gente quer falar: cara, eu tô livre, cara. Deixa eu te mostrar a minha liberdade. E as pessoas não entendem isso. Porque o mundo, ele faz exatamente isso. Ele te coloca em condições que parecem estar te libertando, mas está te aprisionando cada vez mais. Você está indo para uma condição e para uma situação que sempre te prende cada vez mais e te deixa mais distante de Cristo. E é o que eu sempre falo, né? Eu falo: cara, aquilo que parece que é libertador é a prisão, e o que parece prisão é libertador, né? E o que mudou muito, assim, pra mim também foi... Isso pra mim foi radical. As amizades, né? De mudança ali de amigos. E quem é o amigo de verdade?
né? Então, em 2025, no finalzinho aí de 2000, foi em outubro de 2025. Eu fui fazer uma visita técnica, o Daniel Vian tava comigo, o pastor Alex, tá o pessoal tudo da igreja. Fomos fazer a visita técnica em Campos. Andamos lá o dia inteiro, rodamos quase uns 15, 16 km lá. E os caras pegou e falou assim, mano, você tem quantos pulmão aí? Uns 4, pelo amor de Deus. Pô, 200 km de bicicleta, filho. Né? Pode andar o dia inteiro aqui, mano. Que é isso? Eu falei, nós estamos longe de casa, nós temos que ir pra casa ainda, né? E quando a gente terminou tudo lá, e o pessoal pegou e falou assim, meu, foi bênção demais e tal. O que você achou? Eu falei, não, foi incrível. E eu fiz algum post lá, e teve um amigo meu dessa época, que eu tinha o pessoal do grupo de bike, que eu cheguei a sair desse grupo, né? Eu conversei com a minha esposa e falei, não me pertence mais, porque não adianta você acordar lá de manhã e ver 50 mil bom dias de pornografia. Putz. Né? Então, aquilo me incomodava. E eu cheguei e falei, eu vou sair. Mas por quê? Eu falei, aonde eu tô hoje, esses bons dias que tá acontecendo aí todo dia no grupo não me pertence. Porque eu aprendi algo. É o que? Respeitar minha mulher, respeitar minha família. Minha pessoa, meu filho cata meu celular, minha filha cata meu celular. E vê lá que tem umas mensagens, sem querer ela clica lá e vê aquele monte de pornografia. Respeito começa aí, exatamente. Né? Então, isso jamais é admissível dentro da minha casa. Não, mas a gente tenta mudar. Não é tentar. Ou muda ou não muda. Ou aceita ou não aceita. Então, pra eu não levar uma regra, né, pra vocês que não estão andando no mesmo caminho que eu tô, então eu prefiro sair. Prefiro sair. E foi tão bom, eu fiquei tão aliviado, que o Senhor me deu novas amizades, né? Dentro da igreja, no movimento. Então, assim, eu nunca estava sozinho. Sempre tem um que chega, me manda mensagem, e aí, não, bom dia, tal. Deus tocou no meu coração que eu tenho que orar por você hoje. Eu amei, irmão. Glória a Deus. Aí eu falava, uau, olha isso. Nunca aconteceu isso. Esse ano eu faço 50 anos, dia 20 de dezembro eu faço 50 anos. Eu falei, meu, olha o que vem acontecendo na minha vida. Eu até cheguei pra minha esposa, falei, por que eu não procurei a igreja antes? Essa é a pergunta que todos nós fazemos, né? E a gente não consegue ter a resposta. Mas eu falo que, assim, quando alguém, como um menino mais novo, tal, vem pedir um conselho, eu falo, cara, procura o caminho de Cristo. Vai ler a Bíblia. Porque quanto antes você chegar, antes você se libertará. Entendeu? Eu vim de origem católica, mas me converti na Lagoinha também, há 3, 4 anos. Cara, e a vida muda totalmente, cara. Muda tudo, muda aquilo que você fazia, que era normal, né? E aí você começa a falar, cara, eu tô pregando uma coisa e tô vivendo outra, não quero mais. Isso, não quero mais. É literalmente você tirar, né? E não é que a gente fica chato, a gente simplesmente fica obediente. Cara, eu vou seguir o que tá escrito aqui, mano. Por que eu tenho que seguir o que a televisão tá falando? Eu vou seguir o que tá escrito aqui. E aqui, eu falo, há 2026 anos tentam contradizer o que tá aqui e ninguém consegue. Ninguém consegue. Cientistas, teólogos não conseguem contradizer o que tem aqui. Então você fala assim, cara, não cabe discussão, vou seguir o que tá aqui. Ele não deixou tudo pronto pra gente, então é só obedecer. Deixou mesmo. Verdade. Bom, galera, aproveito para pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, estejam com a gente, porque é edificante, a intenção é essa. E Denis, agora, cara, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que conta muito sobre a sua história e a palavra que eu trouxe aqui sobre a restauração que você teve na sua vida. Conta um pouquinho, cara, do que aconteceu, qual foi o momento na sua vida que você esteve no deserto, mas você conseguiu sair daquele lugar, cara. Nossa, foi agora em finalzinho do ano, né? Em outubro a novembro, isso. Outubro ali,
não lembro a data, mas eu tava de jejum já quase 60 dias, porque tava no... Era o jejum do Como assim, top... cara? Porque eu tava fazendo um top, aí eu já entrei no jejum. Aí apareceu outro top no outro mês. Aí eu já emendei o jejum de açúcar, né? Que pega bastante. Sim, claro. É o principal. Então, eu fui tomar água lá no meu serviço, com aquelas canecas de alumínio que a gente tem da Stanley, legendários. E eu peguei a caneca, aqueles bebedor industrial, né? Tô enchendo a caneca de água. Quando ela chegou na metade, a caneca caiu no chão. Aí eu falei, caramba. Aí tava até o senhor lá do... Falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Escorregou aqui, distração. E peguei a caneca e enchi de novo. Ela caiu. Eu falei, opa. Era 1h30, mais ou menos, da tarde. Eu não tinha almoçado ainda. Falei, deve ser fome, eu tô de jejum, então vou almoçar. E peguei com a outra mão ali, segurei firme e fui almoçar. E cheguei em casa, comentei com a minha esposa e tal. E entramos na reunião do REM, que a gente ia servir no REM, né? Aí online ali, a gente conversando com as famílias, eu dando uva na boca dela, com essa mão. Dando uva pra ela, a gente trocando ideia ali com o pessoal. No dia seguinte eu fui escovar os dentes. Eu não tava escovando assim. Eu tava escovando assim, ó. A mão só levantou e parou. Só que eu não... Se coloca. Aí a minha esposa olhou assim e falou: o que tá acontecendo aí? Falei, sei não. Eu tô escovando a O dele. braço aqui tá meio... Ela falou assim, meu, vai no médico. Como eu tenho uma queimadura no braço de infância, e eu sempre dormi em cima desse outro braço. Ele sempre formigou de manhã e eu nunca dei atenção, né? E eu indo pro carro, ela foi levar meu filho pra escola, eu peguei meu carro indo pra trabalhar. E ali o senhor, vai no hospital. Aí eu, caramba. Aí eu vou no hospital. Fui pro hospital. Cheguei no hospital, parei o carro. Fui ser atendido ali na recepção. Quando a moça pegou e falou assim, ó, assina aqui. Eu fui pra assinar, só que o braço já não movimentou mais. Ele apagou. E ficou literalmente assim, ó. Dormiu de vez. Não, eu tava com a mão exatamente do jeito que eu tô aqui, assim. Quando ela deu os papéis, que eu dei a carteira, tudo, documento. Quando eu fui assinar, eu fui pra assinar. Mas eu olhei pro meu braço assim, E ele não ia. não ia. Eu tentava mexer, levantar a mão, mexer os dedos, não mexia nada. Paralisou. De uma tal forma que nem eu acredito da forma que foi. Aí eu peguei e falei, moça, eu não consigo assinar. Ela, por quê? Eu catei o braço assim, ó, e soltei na mesa. Ela tomou um susto. Ela falou, você tá tendo AVC. E foi, chamou os médicos. Aí já pegaram cadeira de roda, tudo ali. Me levaram pra dentro, começaram a fazer os exames. Falou, como que você veio? Dirigindo. Aí o médico, você é maluco? Eu falei, não, porque o braço parou agora aqui na recepção. Até aqui. Eu usei até quando tava funcionando, eu tava acabando. Até acabar até a aqui. bateria, eu trouxe. Aí eu acho que já tá arriando aqui a bateria, não sei. Aí ele pegou e falou assim, liga pra sua esposa. Aí eu liguei pra minha esposa e falei, ó, vem aqui pro hospital que deu ruim. Só vem. Aí ela trabalha pertinho do hospital. Aí ela chegou lá, eu cheio de fio no corpo inteiro, eles examinando. Aí começaram a fazer um monte de pergunta pra ela respondendo. Não tomo remédio, nunca tomei, coisa mais rara. E no médico, então, mais raro ainda de ir no médico. Meu Deus. E começou a fazer todos os tipos de exame e eles não achavam nada. Nada. Exame de urina, de sangue, nada, nada, nada. E o braço parado, imobilizado. Aí uma médica, ela que me atendeu, tinha um... Você olhava pra ela assim, a minha filha tem 19 anos, parecia minha filha. Falei, mano, essa médica... Não dá segurança. não dá. Mas assim, glória a Deus pela vida dela, porque foi ela que descobriu. Olha só. Entendeu? Então, assim, eu sou grato pela vida dela, porque acabou o plantão dela, ela continuou, passou do horário dela, né? E ela falou assim, ó, não achamos nada, mas por via das dúvidas vamos tirar uma radiografia do seu crânio. Tudo bem? Eu, tudo bem. Fui lá, fiz o exame. Aí a gente aguardando, isso já era
quase meia-noite, meia-noite e meia. Isso que eu entrei 9 horas da manhã no hospital. Nossa, cara. E quando juntou 4 médicos juntos... Aí você já... Não, Hugo, vou ser sincero pra você, eu tava de boa. De boa. Não tava nervoso, tava tranquilo. Aí a minha esposa foi conversar com eles assim. E um bom marido conhece A expressão. Com certeza. Na a hora. expressão da esposa, né? Então ela ficou meio assim, eu falei, ixi, lá vem. Ela veio assim, conversando comigo, falou, tá tudo bem? Eu falei, ei, tava até agora. Você que vai me dizer, né? Ela falou, ó, você tá com um nódulo no cérebro e tal, vamos fazer outros exames. Aí eu, nódulo? Ela é câncer. É isso, beleza, eu quero saber A real. a real. Não fala coisas modernas pra mim que eu não entendo. Aí fizeram do abdômen e do tórax, aí achou a matriz no pulmão, que deu metástase pro cérebro e foi na coordenação motora. Os médicos veio, começou a conversar, vamos te internar. Enfim, me internaram. Vamos fazer uma biópsia pra ver se é maligno ou benigno. E eu, tranquilo. Minha esposa, você não tá preocupado? Eu falei, amor, eu vou fazer o quê? Já tá aqui. Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ter câncer. Não fumo, nunca fumei. Beber era uma bebidinha ali de final de semana. Eu tava na montanha agora. Nem falta de ar. De bike. 200 km de bike aí, não sinto falta de ar. Nossa, Câncer no pulmão. pulmão, cara, olha só. Pra você ver como é louco Que isso. loucura, velho. Aí eu... Assim, eu falei, eu tô tranquilo. Eu falei, no meu íntimo, eu falei, mano, tá tudo errado isso aí. Eu não sinto dor. Eu respiro normal. Não dói. Nada. Vou pra montanha. A gente fica numa área de lazer. É, Toma tranquilo. sol, chuva. Futebol, assim, é gostoso demais na carne natureza. assada. É, então. Respirando aquele ar puro. Nossa, lindo. Então, assim, não tomo nada de resfriado, coisa mais rara. Aí os médicos vêm, dá o resultado da biópsia, é maligno. É maligno, vamos mandar para fazer vamos fazer a biópsia. A biópsia constou, a gente precisa saber qual o tipo de câncer que é. Vamos tirar um líquido da sua coluna para ver se tem alguma coisa tá atingindo lá, para não te imobilizar. Eu falei, tá bom, vambora, vamos pra cima. É. E eu tranquilo, vambora, o que tem que fazer? Fazer o que tem que fazer. É, e quando eles me liberaram, depois de um dia que eu fiz isso, porque eu não podia ficar lá por conta de infecção, porque furou, né? Fui pra casa, o médico chegou em mim e falou assim, ó, como atingiu a coordenação motora, fica atento que o seu lado direito pode parar. Até aí era só o braço. Só o braço. Aí eu, tranquilo, doutor, nada, eu me movimentando ali. Testando a perna. Não, boa. Eu fui pra casa, passou 2 dias, a perna começou a formigar. O mesmo Igual o braço. formigamento igual do braço. Aí eu, meu Deus. Bom, vamos lá. Aí foi, quando chegou no sábado pro domingo, minha esposa tava em casa, eu fui no banheiro. A hora que eu fui levantar do vaso, eu caí dentro do box. Não sentia mais nada. Perna, nada. Aí veio aquele desespero, vamos pro hospital, fomos pro hospital. Chegamos lá, já me internaram. E aí, na segunda, terça, fui no domingo pro hospital, o retorno, né? Aí na segunda ali, terça, eu já literalmente não sentia nada. Parou. O lado direito completamente. Ali eu me isolei no meu mundo ali. Eu só falava assim pro Senhor, seja da sua vontade, Pai. Porque eu sou seu servo. Eu sirvo na minha igreja. Eu sirvo na minha casa. Só não me deixa com sequela. Era a única coisa que eu pedia. O Senhor quer me parar, me para, mas só não me deixa com sequela. E a minha esposa ali começou a orar, começou a falar com um monte de gente. E chegou no 4º dia que a minha esposa estava lá, ficou lá direto no hospital comigo. Eu falei, amor, vai pra casa.
Não sei o que, se precisar assinar alguma coisa. Eu falei, amor, só vai. Vai pra casa. Uma coisa eu te garanto, eu não vou pra lugar nenhum. Não vou. Com tudo isso, um senso de humor lá em cima, né? É, Mas é o que ninguém entende, né, Denis? Quando a gente tá. Cara, quando a gente tá na companhia dele, nada tira a nossa paz. Nada. E ela foi embora pra casa e eu tomava uma medicação de madrugada que tirava completamente o meu sono, né? Era muito forte o remédio. E teve uma hora, 3 horas da manhã assim, eu orando. A hora que eu abri os olhos assim, tinha um buraco no chão do leito do hospital, assim. Não tinha fundo. E eu tava parecendo que eu tava olhando pro abismo. Olhando pra baixo assim, eu sentado, eu me assustei ali. Falei, meu Deus, que é isso? Quando eu falei, meu Deus, ele falou assim, você está comigo. Você está no barco, eu estou no barco com você. E eu estendi a mão. No que eu estendi a mão para Deus, assim, foi tão forte, que quando eu comecei a orar ali com o Senhor, eu abri os olhos, eu estava sentado na minha maca, no meu leito ali, na minha maca ali. Como que eu levantei? A enfermeira veio, porque o negócio que ficava no meu dedo... sem movimento. E soltou. E ficou apitando, e elas vieram me ver. Ela falou, o que você tá fazendo sentado? Aí eu estava conversando com o Senhor Jesus Cristo. Uau, Ele que falou forte, que cara. eu tô no barco com ele. E ele falou que eu vou sair daqui andando. Ela falou, mas não agora. Vamos deitar, vai. Realidade. E o mais engraçado de tudo, assim, que hoje eu dou risada, que os médicos e algumas enfermeiras, quando eu falava sobre isso, eles davam risada de mim ali. Falou, o seu câncer é raro. Nós nem sabemos a medicação que você vai tomar. A tendência é piorar. A tendência é você piorar. A tendência é do seu crânio aumentar e você perder a memória, perder a fala. Aí eu falei, sim, então. Vocês são os médicos, vocês estudaram a medicina para isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o médico dos médicos falou para mim que eu tô no barco com ele e eu vou sair andando, porque ele está me forjando aqui. Porque eu vou voltar um homem restaurado para levar a palavra do Senhor. Porque só o Senhor que vai me curar aqui. Eles davam aquelas risadinhas sarcásticas. Duvidando. E nisso, minha esposa já convocou toda a minha família, fez um grupo e entrou a equipe de paliativo no quarto. Eu nem imaginava que era equipe de paliativo. Eu aprendi também com a Sarimar falando o que era equipe de paliativo. Entendeu? Eu e ela não sabia. Eu aprendi. Porque a gente nunca passou, graças a Deus, da nossa família, essa situação, né? Quando entrou a equipe de paliativo no meu leito, tava eu e minha mãe só. E a minha esposa tinha ido comer alguma coisa. Aí a moça chegou e falou, tudo bem, tudo bom, sou equipe de paliativo, tal, vim conversar com você. Quem que é essa senhora? Eu falei, não, minha mãe, tá, minha esposa foi comer. Não, tá bom, então já vou adiantar aqui pro senhor. O senhor já passou os seus dados bancários pra sua esposa, tal? Não, a gente compartilha tudo, não tem segredo, não tem nada, tal. Mas ela sabe que vai cuidar do senhor, tal. Aí eu, cuidar de mim? Como assim? Não, que o seu caso é um caso raro, o senhor vai piorar. Caramba! E a minha mãe ali. Meu Deus. Aí minha mãe, assim, nossa, tipo... Assim. Aí eu falei, pode parar. Ah, não, mas eu tenho... É o protocolo. Eu falei, então, é o seu protocolo, mas o meu protocolo, que é o meu médico dos médicos, falou que eu vou embora andando. Senhor, não vai não, porque o seu câncer é raro e você não vai ser curado. Caramba, meu. Eles, assim, eu vi como eu fiquei 60 dias naquele leito do hospital, eu via a frieza dos médicos ali, né?
E eu, não. Ele falou pra mim que eu vou embora andando. Eu confio nele, eu não confio em vocês. Vocês podem me indicar, fazer o que vocês quiserem, mas ele... Eu já entendi o propósito dele, que ele quer comigo. Pode sair. Pode sair. Aí ela, não... Sai Você tá no meu leito, eu quero que você saia, por favor. Ela saiu, só que nisso que ela saiu, ela deu de frente com quem? Com a minha esposa. Aí a minha mãe pegou e falou, eu vou ali conversar com a Salimar. Tipo, pra não dar atenção e já passar a Sim. fita. Que a equipe de paliativo catou minha esposa ali junto com a minha mãe e... Tá. E demorou elas voltar e eu lá, de boa. Quando a minha esposa e minha mãe entrou, eu olhei para as duas tinham chorado, irmão. Falei, que foi? Ela falou, falei, aquela maluca que entrou aqui no meu quarto da equipe de palativo falou com você. Aí ela começou a chorar. Eu falei, para. Eu já te falei que o senhor falou para mim. Deixa entrar no ouvido e sair no outro. Não absorve isso daí. Já era isso aí. Não, mas não tem não mais. O senhor já falou. Eu vou sair daqui andando. Enfim. Entrava a equipe paliativa. Eu, sai. Quero nem... Não, mas sai. Não quero. Já passaram aqui, já conversou. Não, mas não falaram tudo. Falei, nem precisa falar. Pode sair. Então, eu bloqueei a equipe de paliativa entrar ali no leito. E nesse meio tempo, assim, a gente começou ver com oncologista, legendários, porque cada um falava uma coisa. E cada médico que entrava no leito, oi, tudo bem? Sou médico tal, assim. O que aconteceu com você? Aí chegou uma hora eu falei, é sério isso? Assim, eu sou leigo, mas não tem um prontuário meu lá que aconteceu comigo? Vocês entram aqui e perguntam, todos que entram aqui, eu vou gravar um vídeo e eu... Deixar rolando aqui. Rolando pra vocês entenderem. Peraí. Ó, assiste aí esse vídeo aí. Eu tô cansado de falar o que aconteceu. Aí essa médica pegou e falou assim, então, eu tava de férias, isso aqui. Eu falei, não é problema meu. Tem um prontuário. Eu sou bem sério, cara. Não tô nem aí. Aí a médica falou assim, eu queria te falar, a sua fé é muito linda, tal, mas a minha mãe morreu faz uma semana com o mesmo câncer que você tem. Nossa. Bem assim. E ela tinha fé. Eu falei, você não tem fé? Eu falei, não, você não tem fé. Porque se você tivesse fé e batalhasse pela sua mãe, na fé que a sua mãe tinha, ela tava viva. Então, o Senhor já falou pra mim que eu vou sair daqui andando. Então você é uma pessoa que você não tem fé. Se você tá aqui hoje, você fez a medicina porque Deus permitiu, tá? Só ela começou a chorar, essa médica. Não, fico feliz de ver essa sua fé, não sei o quê. Eu falei, não, amém. Não vou contar a minha história pra você, não. Vai lá e lê o meu prontuário. Mas eu não vou contar, não. Aí foi passando o tempo, aí já veio a equipe de fisioterapia, começou a fazer fisioterapia e nada de movimentar. Veio 2 amigos meus da igreja, os 2 legendários. Chegou lá de surpresa, falou, Denão, o senhor mandou vir orar por você aqui. Nossa. E nisso meu irmão chegou. Meu irmão não acreditava em Deus. Meu irmão espantava os crentes aqui na porta da casa dele. Porque a gente não teve referência paterna. Meu pai espantava os crentes da porta de casa. Falava, não, ninguém é crente aqui, não. Vai embora. Mas era pequeno e ia falar o quê pro pai? Nada. A gente criou com... Crescemos com isso. E o meu irmão não acreditava, falava que pastor era pilantra, só queria o dízimo, o dinheiro, pra andar com um carrão e tal. Enfim, né? Cada um com a sua crença. É muito lindo isso que eu tô falando, porque o Senhor é grandioso, né? E ali naquele leito de hospital, meu irmão sentado na cadeira, chegou esses 2 irmãos meus, que é irmão mesmo, assim, que eu ganhei na montanha.
Fala, irmão, nós veio numa missão aqui orar por você. Nós vamos profetizar na sua vida. Que você vai começar esse movimento hoje. Irmão. Vocês não têm noção. Eles começaram a orar. Os médicos entravam e saíam já, na hora. Entrava e saía. E eles orando, começaram um louvor, falando em línguas ali. Eu comecei a fazer isso daqui com o meu braço aqui, ó. Nossa. Movimentar o meu braço. E eu orando junto com eles, movimentando o meu braço. Foi uma unção tão grande ali dentro daquele leito. E a minha esposa acho que deve ter gravado. E começou a mandar nos grupos. E, um monte de gente ligando pra ela. Porque eu literalmente, eu catei meu celular e deixei com ela. Porque eu falei, ó, não consigo responder ninguém. E ela movimentando. E aí eu comecei a movimentar ali meu braço aquele dia. E o meu irmão viu isso. A unção. O que é uma oração de verdade. Né, o poder da oração. E quando eu olhei pro meu irmão parecia uma caixa d'água. Chorando. E com os braços levantados assim, Ali, clamando a Deus. já... Não, Deus ali, se tivesse um pastor ali, ele tinha aceitado Jesus ali Ali com um copo mesmo. d'água. Vou te Batizar, vou te batizar mergulhar no aqui copo e d'água. Mergulhar ele no copo d'água, porque a unção foi tão grande nesse dia ali, ele pedindo perdão pra mim, eu pedindo perdão pro meu irmão. Nós já tava um tempo sem se conversar. Sim, nós tava... Não foi por briga nem nada, foi distância mesmo, né? E ali a gente chorou, um conversou com o outro, ele ficou comigo. E uma coisa tão interessante, eu tava com ego. Mesmo dentro ali? de mim, mesmo ali. Caramba. Eu tava com vontade de ir no banheiro já há uns 3 dias. Meu Deus, quem vai me limpar? O nosso ego de homem. Pô, nosso íntimo, nossa intimidade, como que eu vou me limpar? Aí eu cheguei na minha esposa e falei, eu preciso ir no banheiro. Vamos no banheiro. Eu fiz as minhas necessidades, ela me limpou e eu comecei a chorar. Me perdoa. Porque já tem alguns dias que eu tô querendo ir no banheiro. E Deus me tratou ali, tratou meu ego ali. E até o meu irmão me deu banho e limpou minha bunda. Então assim, Deus começou a me forjar ali, né? Ele falou, eu não deixei você cair no posto, mas eu vou te forjar, meu irmão. Porque você vai vir numa unção que só eu sei. Até então eu ali, tranquilo. E quando marcaram a cirurgia do crânio, a gente foi pro hospital. Foi fora do hospital onde a gente tava. Chegamos lá e eu já tava andando devagar, né? Com a perna. O médico pegou e falou assim... Me chamaram, eu tava na recepção com a minha esposa. Falei, vou lá ver, deve ser uma triagem e já volto. Não era. Já era pra operar já. Era cirurgia. Não falou nada pra ela e ela lá, coitada. Nem ela sabia? Não, porque a gente pensou que ia ser uma triagem pro processo, né? Eu já tinha feito a máscara, tudo. A hora que cheguei lá na sala, um ar-condicionado parecia que tava -3, velho, gelado. Aí ele falou, ó, relaxa porque a gente vai colocar um soro em você e você vai transpirar demais, por isso que tá assim. Eu falei, não, tranquilo. Aí ele começou, fiquei só de cueca, começou a me amarrar na mesa, aquelas mesas igual de necrotério. Gelada, de inox. Gelada e aquele negocinho que põe aqui na cabeça, assim, igualzinho, cara. Eu olhei assim e falei, não, senhor, o senhor tá comigo. Eu não vou ficar nessa maca aqui, não. Aí ele falou, você já despediu da sua esposa? Falei, não. Seus filhos? Falei, não. Falou que você não pode sair daqui consciente. Não ter lembrança na memória. Falei, não tô entendendo. Meu Deus do céu. Ele falou, hoje já saiu 2 daqui. Não reconheceu nem a família que tava esperando aí fora. Aí eu falei, então, eles não têm o Deus que eu tenho. E Deus tá comigo aqui e ele está aqui nessa sala de cirurgia. Aí ele, amém. A hora que ele colocou a gente ali, na maca, amarrou, os enfermeiros veio, amarrou tudo ali. Ele falou, vamos começar o processo. É 25 minutos. Nesses 25 minutos eu fiquei conversando com o Senhor. Seja da tua vontade, Pai.
Se for pra mim sair daqui restaurado, lembrando de quem eu sou, da minha família, já é uma grande vitória. Seja da sua vontade. E o médico conversando comigo ali, passando pela pele e tal, entramos na carne e tal, chegamos no seu crânio, passando pelas... Você tava consciente? Ouvindo. Ele fazendo a cirurgia e ouvindo. É acordado. Essa cirurgia é acordado. Ele foi falando. Chegamos no câncer. Começando o procedimento. Você vai escutar um barulho muito forte, só que tá dentro da sua cabeça. E você vai achar que você tá tomando banho. Era o meu suor. Eu tava com aquele soro... Eu esqueci o nome do soro que corre pelo corpo inteiro. Eu esqueci. Iodo. Não é iodo, não é... É um nome que eles colocam aí pra fazer ressonância. Essas coisas, eles colocam um líquido aí no seu corpo aí. E ali eu sentindo aquele negócio andando no meu corpo ali, eu conversando com o Senhor, e o barulho enorme, é um barulho enorme que você escuta dentro da sua cabeça, e eu conversando com o Senhor, orando com o Senhor. Aí ele fala, acabou a cirurgia. Aí eu, ok. Falei, opa, tô ouvindo ele, eu tô de boa. Aí as enfermeiras entrou no quarto, porque não fica ninguém, porque é tudo computador, tudo que faz o procedimento. E ali as enfermeiras desamarrando e tal, começou a conversar comigo, desamarrou a minha cabeça, que é uma máscara que você fica preso. Tá tudo bem com o senhor, tal, não sei o que, não, tá tudo bem. Sabe o seu nome? Eu, sei, Denis. Ah, Nossa, que bom. cara. Aí o médico entrou. Nisso que o médico entrou, tá tudo bem? Eu, tudo bem. Você sabe o nome de sua esposa? Sei, Salimar. Tá aí fora me esperando. Uau! Eu não falei pra você que o Senhor estava aqui no nosso Ambiente. na nossa sala de cirurgia? Antes de mais nada, eu tenho um recado pra você. O Senhor falou pra você voltar pra igreja. Falou pro médico. Falei pro médico. Você tá brincando. Aí ele... Como assim? Falei, não sei, irmão. Eu só de cueca sentado assim. O Senhor mandou te falar que é pra você voltar pra igreja. Aí ele ficou assim, aí as médicas, amém, aleluia, não sei o quê. Qual que é o seu nome completo? Denis Fernandes de Araújo, RG 26400, CPF, Falou CPF tudo. da minha esposa é 220, 608, 50. Se falar o CEP da minha casa, Tá bom. Tá bem, você tá lembrando. falei, glória a Deus, eu já saí assim andando, abracei minha esposa, quero ir embora, vamos embora pra casa, pô, calma, tem um procedimento aí, não sei o quê. Aí o médico veio, conversou, um outro médico já, né? Falou, a cirurgia foi um sucesso, você tá bem, mas tem uma reação essa cirurgia, né? Como ela é feita a laser, nós jogamos uma radiação dentro do seu cérebro, você pode ter convulsão, você pode ter náusea, vômito, diarreia. Você tendo isso, você tem que ir urgente pro hospital, né? Porque assim, pelos exames, se olhava no... Acho que a Salimar até trouxe, tava tudo infeccionado, inflamado, né? E eu não tô sentindo nada, vamos embora pra casa. Só queria ir pra casa. Eu só queria ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, passou os dias que ele deu o prazo, meu movimento voltando, meu braço voltando ao normal. Falei, não, glória a Deus, glória Tem um vídeo eu acho que não sei se é pós-cirurgia, que a Salimar tá... Não sei se é a Salimar também ou se é a enfermeira tá andando com você. É enfermeira. A enfermeira. É. E aí foi depois da cirurgia. Não, ali foi antes da cirurgia. Ah, porque ali era como chama? Fisioterapeutas. Ah, tá bom. Pô, Ali- a gente vai colocar o vídeo dele aqui, fazendo essa fisioterapia. Isso. Ali eu só andei um dia com aquilo. No outro dia eu falei, não preciso disso daí. Eu vou andar apoiando no seu ombro. Eu Pode? sou o Denis de eventos. Você tá de brincadeira? Pô, anda o top inteiro. Sou o Denis de evento. É. Preciso de ajuda pra andar. Não precisa. Eu que vou te ajudar a andar, doutora. A minha ansiedade era tanta de voltar a andar que elas ficavam no quarto ali mais ou menos uns 30 minutinhos e ela ia embora, eu começava a fazer eu mesmo o meu treinamento da perna, agachamento, levantando, abaixando. Às vezes eu
tremia demais, porque assim, o braço, então, eu ia levantar assim, ó, eu fazia força, parecia que eu tava levantando um saco de cimento de 50 quilos ali. Nossa. Vocês não têm noção o que é perder um movimento, mas o pior é quando você ganha um movimento e você ter o braço, a perna, esse lado definhou, porque perdi toda a musculatura. E para você andar, levantar a perna, parecia que tinha 50 quilos. Mas Deus é bom, porque quando eu fui embora para casa, os médicos desacreditou que eu estava andando normal, pegando na mão do médico, indo embora. Ainda teve até um médico, eu falei assim, falei pra você que eu ia embora andando. Aí ele deu aquele sorrisão bonito, falou, ó, seu sorriso é bonito agora, estou indo pra casa andando. E foi tão bom quando eu voltei pra casa, e aí onde eu fui ver o outro lado, né? Porque assim, 60 dias eu tava mais, porque a primeira vez eu fiquei internado 15 dias, aí depois mais 60 dias, agora imagina, eu o provedor da casa, as contas. E eu sou grato a Deus pelo meu digníssimo amigo Luiz Patron. Eita, eu ia chegar nele, hein, Denis? Ia, né? Ia chegar nele. Cara, eu sou grato demais à vida desse amigo, irmão que Deus me deu. Porque o que ele fez, nunca ninguém fez por mim. Ele e o Israel. Israel presenteou lá com uns kits pra fazer a rifa. Cara, eu ficava preocupado com a pessoa. Meu, as contas. Ela falou, calma, tá tudo resolvido. Eu não, mas como tá resolvido você? Ela é vendedora. Você não tá trabalhando, eu tô aqui. Ela, amor, Calma. você conhece o Luiz Patron? Falei, é um irmão que eu ganhei. Falou, então depois eu vou te contar. Tá tudo certo. Pastor Alexandre Claudino, Zupção, ligou pra minha esposa e falou, o que vocês precisam? Fala o valor, o que você tá precisando. Aí onde eu comecei a ver a dimensão do que eu aprendi. Família não abandona a família. Isso faz todo sentido. Meu, eu chorava todo dia. Comecei a ver as lives de oração. Eu treinei o pessoal lá de Portugal, de eventos. Treinei o pessoal de Angola. Os caras me ligando, falou, mano, nós estamos em oração por você, nós vamos se ver no top ainda, não sei o que. Eu falei, não, glória a Deus. Quando eu comecei a ver a dimensão de quem tava orando por mim ali, o mundo. E eu aproveito isso daí que você falou de oração. A gente falou muito aqui de amizade, as amizades que nós tínhamos antigamente, as novas amizades, as mesas que Deus coloca. Teve um episódio, eu acho que você pode reforçar melhor ainda. Teve um episódio que você estava no hospital e na frente do hospital tinha, ó, meia dúzia de legendário. Foi meia dúzia, eu acho. Parar na avenida. Que foram lá orar por você. Meu. O que você tem a dizer sobre meu isso? Meu Deus, surreal. Quando eu vi aqueles legendários lá embaixo, orando por mim e gritando o nosso lema, eu falei, meu Deus, eu não tô sozinho aqui. Que incrível. Pra vocês terem ideia, o hospital nunca viu tanta gente de laranja na vida dele. Eles montaram um guichê de legendários. Colocaram lá. Caramba! Só legendário. Porque a fila dominava lá. Isso aqueles que não... Oh, passava aqui, chegou uma hora, tá no meu leito lá, 10 legendários dentro do leito. E só podia um. 3. O Denis falou do Patron e quando eu no começo que eu falei que o Denis é resposta de oração, é porque eu também nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Eu acho que eu nunca tinha visto tamanha demonstração de amizade. Nossa. Nós estávamos no nosso RPM, eu nem me lembro qual que era o mês que a gente estava. Então a gente teve todo o culto e tal. O Patron, na hora de fazermos o grito no final, ele falou, ó, eu quero todos os legendários aqui em cima. E aí ele falou, isso aqui, Denis, é pra você. Eu não me recordo se ele enviou pra Salimar o vídeo, você lembra desse RPM? E ali ele falou, isso até me emociona também, cara. Ele falou assim, você tá com seus dias contados pra sair daí.
Eu te espero aqui no próximo top. No próximo top, não. RPM. No próximo RPM. E ali passou, acho que mais um mês ou 2. Foi. E a gente teve a grata misericórdia, por misericórdia de Deus, e a grata felicidade de ter você lá com a gente. Foi. Né? Então, eu apresento o Denis para as pessoas, assim, falo, ó, aquele ali é o Denis de eventos. Você sabia que esse cara é resposta de oração? Não, como assim? Eu falei, então, ele é a resposta de oração desse movimento. Então, aquilo ali, cara, eu lembro que aquele dia eu olhei, eu falava com a Salimar sem nem conhecer a Salimar, eu mandava mensagem, ó, você precisa de alguma coisa, estamos aqui, estamos orando, Denis está nas nossas orações, tal. Mas aquela postura que o patrão teve ali, Meu Deus. eu falei, cara, esse cara é muito importante para ele, né? Porque, primeiro, ele nem mora em São Paulo, ele saiu da cidade dele para ir pro RPM, para conduzir o RPM, vem cá todo mundo, isso aqui é para você, Denis. Então eu falo assim, cara, isso que é amigo. Né, Denis? Isso que é amizade verdadeira. Esse é aquele cara que nos piores momentos, muitas vezes, onde a maioria das pessoas podem de alguma forma saírem ou até desacreditarem, porque a sua situação, o seu estado de saúde era uma coisa crítica. Eu perdi um tio com o mesmo problema e os sintomas dele foram os mesmos que o seu. E aí você vê que aquele cara mobilizou, e ele mobilizou, cara. Eu lembro que assim, ó, o patrão mandava no nosso grupo, eu faço parte de alguns grupos, de algumas bases, e ele mandava pra todos. Todos mandavam mesmo. Tal. Eu falei, cara, eu já conheci o Denis da Lagoinha, né, do antigo Grito. Isso. Mas eu não tinha proximidade. E aí eu falei, cara, esse cara é muito amigo dele mesmo, porque ele carregava. E a forma como o patrão se manifestava, você via que ela falou, cara, isso aí é verdadeiro. É amor mesmo de irmão, é um carinho de irmão, é um clamor que ele estava levantando ali, né? Um pedido de intercessão. E ali a gente viu, cara, o que é o poder da oração. Exato. O que são... sei lá, acho que na época éramos 160 mil legendários, o poder de 160 mil homens intercedendo por um. O céu se abre, né? Cara, ali eu falava para as pessoas assim, se alguém tem dúvida do poder da oração, é só você olhar o que está acontecendo e o que aconteceu com eles. Cara, e isso que o Hugo falou, né? Eu também... É uma coisa que a gente prega muito ali dentro do Homens Forjados. E alguns não entendem, outros têm isso muito aflorado, né? Que família não abandona a família e 2 é melhor que 1. Cara, isso faz todo sentido. Eu fico exortando a que estejam, orem um pelos outros, cuidem um dos outros. Cara, o poder da oração que tem por um amigo é muito forte. Cara. Meu Deus. É muito forte. Demais. Eles não têm noção disso, as pessoas não têm noção disso. E às vezes... você se abstém de fazer uma oração ou de estar presente na vida de um amigo, e o que ele precisa na hora é aquela sua oração, cara. É só oração. É aquela sua oração que vai mudar o destino daquele cara ou daquela família. E eu falo muito sobre isso, né? Orem. Eu habitualmente mando todos os dias oração no nosso grupo, exatamente por isso. E às vezes eu falo, cara, eu tava precisando ouvir essa oração. E assim, a gente manda involuntariamente oração para cuidar do nosso dia, para Deus estar conosco, para a gente vigiar tudo aquilo que nós fizermos e falarmos. E às vezes o cara manda uma mensagem, cara, eu tava precisando ouvir essa oração. Obrigado. E não é uma vez só, né, Edu? Não é. E a gente tem que entender isso, cara. Esse aí é o que o Hugo fala do por que ele ama tanto esse movimento, cara. Eu acho que é um dos motivos que faz nos amar, né? A gente parece que é mais fiel um com o outro na lealdade, de estarmos juntos, de orarmos, entender essa necessidade de orar um pelo outro, cara. Eu acho que isso é muito importante e faz muito sentido, né, com o que a gente prega e o que a gente coloca no Homens Forjados. Não é à toa que é Homens Forjados, é exatamente para isso. É tão gratificante você ouvir, né, as pessoas orando por você. E teve um dia que o Daniel Vale me ligou. Ele falou assim, peraí que tem uma pessoa que quer orar por você. Era o Chap. Uau, legal. Meu Deus.
quando o Chep começou ali a falar comigo, eu entendendo um pouco, Hermano né? O jeitão dele, que eu gosto demais, amo a vida dele, né? Que Deus continue usando cada vez mais ele para esse movimento levar para o mundo. Já está no Sim. mundo, mas tem muita gente que é relutante ao movimento, mas quem entender o movimento para esses homens, eu acredito assim, eu falo, né? Todo homem do mundo inteiro tinha que passar por esse processo. Todos, cara. Todos. Toda casa tinha que ter um legendário. Exatamente, todos. Então, assim, sou grato a Deus por esse movimento, né? Eu sempre falo com a minha esposa, falo assim, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero ir lá na Guatemala, eu quero ir lá onde nasceu Legendários, eu quero fazer um top lá, servindo lá em eventos. Pode ser de chefe, eventos, por favor, eventos. E não importa de chefe, subchefe, eu quero estar lá, só quero estar lá para sentir aonde nasceu o movimento, porque assim, é muito importante, e se é importante na minha vida, imagine para esses homens que foram transformados, né, ali, foram forjados e transformados, porque as esposas clamaram por um pai melhor, por um marido melhor, né? Então, assim, e quando ele fez aquela oração pra mim ali, parece que o meu mundo fez isso daqui, ó. Abriu de uma tal maneira. Falei, meu Deus, se todo mundo, do mundo inteiro, tá orando por mim, até o Chep orou por mim ali, meu Deus, aonde chegou, né? E eu sou grato a Deus, eu sou grato a todos os legendários que oraram por mim, porque eu nunca imaginava que eu ia passar por isso. Né? Ainda teve um dia que a minha esposa falou que veio em sonhos pra ela, que ela falou que eu ia sentar em mesas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia sentar. Olha a mesa que eu tô aqui hoje. Eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia participar de um podcast, falar de Deus, falar do que eu passei na minha vida e falar de Deus pro mundo ver, né? Porque o mundo vai ver. Amém. Né? E o mundo viu o meu processo, né? Desde o começo, a minha esposa dando um feedback ali, toda semana ela colocando, postando. Eu acho que era todo dia. Todo dia. O grau de preocupação dentro do movimento, eu falo, né? Era tão grande que a Salimar, acho que ela quase todo dia, ou se não todos os dias, ela passava um boletim pra gente. Exatamente. Ó, Denis tá assim, vamos... hoje ele vai fazer um outro exame, vamos orar mais. Aí, cara, você viu os grupos... Bombando. Pau, vamos lá. Cara, é surreal. Eu falo, Denis, que esse movimento, eu sou apaixonado pelo movimento Legendários, pela transformação que ele faz na vida dos homens. E não só a transformação, mas a ressignificação. E o mais importante, isso que ele cria dentro do movimento, que é realmente uma irmandade. É eu por você, você por ele, ele pelo outro. A gente vai criando uma corrente que se torna impossível o inimigo furar essa corrente. É inabalável. O inimigo pode tentar o que ele quiser, que ele não consegue furar nossa bolha. Né? É um intercedendo, um orando pelo outro. A gente... agora no domingo, a gente presenciou uma cena lá no top e, cara, aí você vê ali, cara, isso arrepia. Na hora que o menino caiu e aí vem, cara, todo aquele time ali, aí vem intercessão, vem legendário, vem o novo legendário e, cara, você fala assim, irmão, contra nós não tem potestade nenhuma que vai conseguir vir pra cima, porque se vem a gente tem outro escudo na frente, vem pelo lado, tem outro do lado, ou seja, a gente se torna homens, não é somente forjados, a gente é um forjando o outro ali a todo momento. Todo momento. É isso que me apaixona dentro do Legendários. Eu falo pra todo mundo, cara, eu enquanto tiver enxergando que o propósito do movimento é fazer com que homens mudem a sua vida e que homens mudem a vida de outros, eu vou usar tudo que eu tenho de recurso, seja ele financeiro, relacionamento, a saúde, para investir nisso daqui. Porque isso aqui a gente sabe o poder que ele tem.
O Chepe, o pastor Chepe é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu nunca nem imaginei chegar perto dele, que dirá sentar numa mesa. E eu falei, cara, esse é o cara? Esse é o criador, o fundador, uma pessoa simples, humilde, que escuta todo mundo, ora por todo mundo, ora pelo movimento, é grato a todos. A gente fez o reino e ele foi claro. Ele falou, isso aqui já não pertence mais a mim, pertence a vocês. Levem o nome disso daqui, levem para todos os cantos. Então eu falo, cara, a gente que vive, né? Porque aqui são 3 pessoas que respiram esse movimento, vivem isso daqui intensamente. A gente não faz isso com segunda intenção, até porque, pelo contrário, como a gente já falou várias vezes, a gente gasta e não é pouco dentro do movimento para fazer o movimento avançar. Então, eu falo, Denis, você é a resposta de oração, você é uma referência dentro do nosso movimento, é um cara que é reconhecido, né, pela forma como você conduz os seus times, a equipe, as pessoas que não sabem, a equipe do Denis é uma das equipes mais importantes, todas têm a sua importância, mas a dele é quem conduz o top, né? E você vê que quando você tá, com uma, né, Edu, como é que a gente pode, qual a palavra que eu posso dar para isso? É de uma excelência, feito com tanto amor ali, você vê a equipe dele, você não vê ninguém murmurando, reclamando. Então assim, cara, você é um exemplo e eu tenho muito orgulho, meu, realmente, e gratidão a Deus por poder ter te conhecido. Amém. Né? Isso que você falou de excelência, a gente olha para o time dele, parece que tava todo mundo no Mac. Parece que o churrasco que é oferecido, eles nem ligam. Cara, os caras comeram McDonald's, tá todo mundo feliz da vida. Demais. Cara, Olha, eu sou grato a Deus, assim, por Deus ter me escolhido de eu estar em eventos, cara. Porque assim. Não adianta. Mano, Não, você ama, cara. eu amo. Eu peguei um amor tão grande por eventos. Porque quando vieram os convites pra mim e pra Voz, eu falei, irmão, tem que ficar. não, você tem perfil e sei o que, você mete a mala na sua turma de eventos e não sei o que. Eu falei, mano, Não. eu só tô alinhando os caras. Falou, mano, imagine você lá em Voz. Eu falei, não. Vamos orar. Não, já orei por você demais, velho. Eu preciso de resposta. Eu. Falei, não, mas o Senhor, quando o Senhor falar, vai, eu vou. Mas deixa eu quietinho. Eu acho que ele vai falar, vai, continua onde você tá aí. Vai pra todo lugar no mundo, mas em evento. Exato. Mas, assim, o time de eventos, eu vejo um papel muito fundamental ali. Por quê? Porque nós que acompanhamos, nós que vemos, levamos eles, tanto no check-in e no check-out, nós que acompanhamos eles 100%. E nós que visualiza a transformação. Exato. A forma que eles chegam e a forma que eles saem, né? Tá me entendendo? Então, assim, é gratificante. Por isso que o meu time, eu falo, tem que gostar de servir em eventos. Porque a gente vai passar pelo processo de novo. Exatamente. E quando chega nos determinados pontos que a gente tem que ficar em formação IU, aonde eu pego no pé. Então, pega até de quem não é de evento. Chega a hora, tem gente ali que tá ali sem postura, vai, legendário, na postura. Aí os caras já vê que é eu. Os caras já não precisa nem falar. Não, e tem gente que me vê já... Já até sei. Mas isso é porque ele tem poucas montanhas, então ele tem pouca credibilidade no movimento e nas bases que ele serve. Quantas montanhas você tem deles? 21. 21 montanhas. 22 com a formação, né? Mas 21... Que eu contabilizo também, tá, meu? 22. Eu contabilizo a que eu formei. Pô, essa é o certificado, Eu até cara. tava discutindo com um menino, com um outro legendário esse fim de semana. Mas as suas montanhas você conta. Eu falei, lógico. Não, mas não pode contar. Eu falei, onde tá escrito que não pode contar? Eu não passei pelo processo. A montanha, não conta? Mas você não... Tanto não podia que você não tava fardado. Eu falei, você que não tava. Eu voltei pra casa com farda. Então eu contabilizo sim. Eu também, assim, eu não... Hoje, o que eu falo pro time, né? Primeiro passo é gostar. Você sentir no coração o que você quer. Porque ali, quando você vai preencher seu forms ali, você escolhe onde você quer. Mas pra todo mundo eu falo, ora.
antes de você preencher sua inscrição e ver onde Deus coloca você. Não adianta você vir servir em eventos e você ser um cara proativo. Você proativo tem que ir pra logística. Uhum. Você é um cara que gosta de orar, vai pra intercessão. Então eu oriento isso pro time, né? Que você tem que gostar onde você está Sim. servindo. Eu gosto de eventos. Então vocês têm que gostar de onde você tá. Já chegou 2 em mim, pegou e falou assim: posso fazer uma pergunta? Já servi 3 vezes com você em eventos. Por que o braço pra trás? Irmão, dói demais. Aí eu falei assim: aonde tem um pastor ou um predicante levando a palavra do 01, homem nenhum põe a mão. Uhum. Então por isso que é postura. Se a gente tá ali concentrado, ouvindo o predicante levar a palavra para aquelas pessoas que estão ali sentados, e a hora que eles estão ouvindo e eles olham vocês na postura, ele vai falar: eu quero ser um desse time aí. E, ó, eu vou falar, a gente formou, né, no Top do Grito, e o Denis que tava conduzindo eventos lá. E é bem isso mesmo, cara. A gente olhava ali e falava: eu vou tá aí. Eu quero fazer isso aí. Eu, particularmente, nunca servi em eventos. A primeira vez que eu fui servir, eu caí na comunicação e falei, onde Deus me pôr, eu fico. E eu, cara, eu só sirvo em comunicação, só na comunicação. E eu falo assim, Você se encontrou legal. eu me encontrei. Porque eu falo assim, cara, é o que o Denis falou, você tem que se sentir bem. Até numa conversa que eu tive com o nosso Lavós, com o Juliano, ele falou: cara, mas você gostaria de servir aonde? Eu falei: na onde eu tô. Mas você não quer? Não. Você não tem vontade? Não, cara. Por quê? Porque na minha área, cara, eu me sinto bem fazendo o que eu faço, a forma como eu conduzo. Talvez em eventos seria legal, tal, mas eu nunca senti. Eu falo pra todo mundo, eu só me inscrevo em 2 áreas. Comunicação, e eu sei que sempre vão me colocar lá mesmo, né? E intercessão. Mas a intercessão eu também entendo, em uma conversa uma vez com um pastor, que existe um preparo. E talvez eu esteja me preparando para em algum determinado momento, em algum top, eu fazer parte da intercessão. Mas hoje é comunicação. Até você ver como a vida é, Edu. Um grande amigo do Denis caiu para servir na comunicação comigo. Olha. E ele servia em eventos. Vai perguntar se ele quer servir em eventos algo de novo. O Fê me abandonou, irmão. Tá perdendo soldado aí, cara. O Fê, eu falei: e aí, Fê? Tem que mudar o método. Comunicação agora. Só comunicação. Sem spoiler, mas ele falou: tô tranquilo. Eu falei: amém. Comunicação modéstia à parte, os caras vêm servir. E aí vai igual eventos, o cara servir com o Denis é uma coisa, ele servir com outro coordenador é outra. Cada coordenador tem a sua forma de conduzir, né? Mas ó, uma observação, eu acho que por mais posturado que vocês se colocam e disciplinados, ainda assim é com amor. É com amor. Então é um cuidado. E eu falo e acho que deixo aqui também para lideranças. A forma de conduzir legendários é diferente de conduzir participantes. E tem que ter amor na fala, tem que ter amor na condução para que eles tenham essa vontade. Sim. Pô, beleza, você falou de trocar e tudo, mas, cara, ele ama eventos. E ama agora a comunicação. E é isso que a gente tem que despertar. Pro cara de fato. Onde você quer servir? Cara, não sei, em qualquer lugar. Eu vou cair em qualquer lugar e eu vou servir bem. Porque eu amo qualquer área. É isso. As lideranças têm que despertar esse carinho, essa vontade, esse amor no legendário para que ele sirva em qualquer lugar, de fato. Isso é fato. E é uma das coisas que eu converso muito com o nosso diretor da nossa base, com o Malaquias, é a importância que tem que ser dada pro legendário. Durante o top, a gente prioriza a servidão ao participante. Sim. Né? Porque, aquele cara tá ali para ser ressignificado, transformado. Mas o legendário também tem que ter esse cuidado. Né? E eu falo, cara, o legendário ele tem que viver, ele tem que estar bem
para ele servir bem. Ele tem que estar sendo bem orientado para que ele oriente bem, né? Ele tem que estar sendo bem alimentado para que ele possa ter energia ali para conduzir o top. É verdade. E a gente tem visto que tem mudado um pouco, né? O pessoal tem olhado um pouco com mais cuidado pro legendário também. A gente presenciou esse top. Eu até brinquei, eu falei, irmão, eu não vou ver legendário passando sede aqui não, cara. A gente encheu a caminhonete de gelo, era água, refrigerante ali, os caras subiam, meu... Tô aqui, pode ir. Aí fica fácil de ganhar soldado, né? Viu aí? Caminhonete com gelo, refrigerante. Ó, Não, mas Já vão querer ir pra comunicação. Já. Até quem não conhece. Já... Não, mas Próxima inscrição do top, tá todo mundo ali em comunicação. Pô, e as outras áreas? Ó, segurança, eventos, racuna, todo mundo que passava pode levar. Por quê, cara? Porque você falava assim, o calor tá bravo lá, né, Denis? Tava puxado, cara. Tava uns 40 graus ali, o sol... Só um pra cada. Uma aguinha pro cara ali muda todo o jogo. É aquela que a gente costuma falar, né? Vamos dar mais a milha extra. O cara tomou um gole e fala, pode vir 5 milhas, eu tô pronto. O energéticozinho. Eu tô pronto pra voar. É isso. Mas, Denis, a gente tá aí caminhando pro final. Eu queria que você deixasse... O famoso A. Esse aqui esse merece parte 2. Parte 2, hein? Glória Vai vir a Deus, glória a Deus. Merece Glória a parte Deus. 2 aqui. Cara, o Denis tem muita história. Não tô nem metade, né, Deno? Mas Mais umas duas Tem mais metades. um bocadinho aí ainda. a gente caminhando pro final, Denis, se você pudesse deixar uma mensagem para quem já subiu e não voltou para servir, para quem nunca subiu e não tem a menor vontade de subir, para aquele que nunca subiu, mas morre de vontade de subir, e para aquele que nem sabe do que a gente tá falando. Ele caiu aqui no podcast sem querer, viu um boneco laranja, viu 3 caras falando de legendário. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas, cara? Olha, a mensagem que eu deixo para essas pessoas é o quê? Homens, né? Nós homens, nós temos que ser forjados. Por que eu falo forjado, né? Porque eu fui forjado. Eu não fui forjado quando eu fui para a igreja, quando eu aceitei Jesus ali, eu aceitei ele, né? Uhum. Eu aceitei ele como meu único salvador ali, né? Mas essa plataforma, essa ferramenta Legendários, ele nos forja, né? Então, para quem nunca subiu, homem, não sabe o que é o movimento, vai, porque você vai voltar transformado, você vai ser um novo pai, um novo marido. Eu achei que eu era um bom pai, que eu era um bom marido, mas lá eu vi que não era nada daquilo, né? E voltei melhor ainda, um melhor pai, um melhor marido, né? E para os legendários que se formaram e não serviram, tem que servir, porque vocês tiveram a experiência de vocês e vocês têm que honrar a farda e a gorra de vocês que vocês adquiriram. E vocês vão ver o outro lado. Vocês vão ver o lado do que vocês passaram. Então, sirvam o Senhor, procure uma base mais próxima de vocês, né? Porque essa ferramenta Legendários, ela tá restaurando, reconfigurando homens que achava que era homem dentro de casa. Então, eu sou grato a Deus, porque e o pastor Chep, que Deus conversou com o pastor Chep ali, de estar fazendo essa ferramenta, e essa ferramenta já atingiu o mundo inteiro, né? E vai continuar atingindo lugares que ninguém imagina vai ter, né? Então, eu sou grato a Deus, sou grato a você, Hugo, Edu, por fazer esse convite por mim. Eu nunca imaginava que ia estar levando um pouquinho da palavra do Senhor, né? Falando de Deus, né? Principalmente Ele que nos conduz no nosso dia a dia. E eu gostaria de fazer uma oração aqui. Opa! Para nós, né? A casa é sua, meu irmão. Glória a Deus.
Senhor Deus, Pai poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de mesa, de levar a Tua palavra, Pai. Eu sou grato a Ti pelo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me forjou, Pai, naquele leito de hospital. E o Senhor vem me forjando cada dia mais, não só como a mim, a minha família, a família do Edu, a família do Hugo, Pai. Então que o Senhor continue, Pai, nos capacitando para a gente ter força, para a gente ter amor ali, para levar a Tua palavra, Pai. Quando a gente está no top servindo ao Senhor, a gente está focado na Tua palavra, Pai. Porque quando a gente está na montanha, o Senhor está nas nossas casas, protegendo as nossas famílias, nossos filhos, Pai. Porque o Satanás, ele é sujo, ele quer nos tirar do movimento, mas como o Senhor diz, nós, homens, somos presa fácil. E homem sozinho, Pai, homem sozinho, o Satanás, ele gosta disso, mas o Senhor é tão bondoso, Pai, que o Senhor não permite que nós ficamos sozinhos. Nós estamos em unidade, Pai. Em qualquer momento, Pai, tem um irmão ali querendo orar por você. Se você precisa de uma oração, ligue para nós, Pai. Ligue para esses homens aqui. Nós estamos aqui preparados para esses homens que estão precisando de oração. Pode contar conosco. E Senhor Jesus Cristo, eu sou grato por tudo que o Senhor vem fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas. Que o Senhor continue abrindo portas e mostrando o caminho, não só para mim, como para o Edu, para o Hugo, para todas as famílias legendárias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, meus irmãos. Eu quero aproveitar para finalizar. A gente vai deixar o QR Code aqui do nosso... Você que é legendário, deixar o QR Code aqui do nosso grupo de legendário. Venha caminhar conosco. Venha caminhar com essa manada de homens forjados. E também vou deixar o QR Code aqui do nosso grupo para quem não é legendário, mas mesmo assim precisa de um acompanhamento, de uma palavra, ouvir alguma coisa de algum legendário. Venha caminhar conosco, não ande sozinho. Homem sozinho é presa fácil. Eu deixo mais um recado, Du, que a gente recebeu hoje aqui o Denis, mas quem quer conhecer também o outro lado, que é a esposa dele, visita aqui o canal do lado, que é o Mulheres Forjadas. Boa. E lá vai ter o podcast onde as meninas, a minha esposa e a esposa do Du, receberam a Salimar, que tem um testemunho assim. Eu acho que todo mundo tem que ver o podcast do Denis e da Salimar, porque os dois se completam, né? Glória então foi bênção demais. Já tá feito o convite para a parte 2. Aí a parte 2, preparem aí que aí vai vir coisa boa, né? Vai vir mais e mais emoção, mais e mais história. Para finalizar, eu peço para vocês, eu e o Edu, que vocês curtam, comentem, compartilhem, ativa o sininho, se inscreva no canal. Toda segunda, 19h35, vai ao ar o episódio do podcast Homens Forjados. Nos siga nas redes sociais também. Hugão Melo, Edu Legendário, Homens Forjados, Mulheres Forjadas. Estejam conosco, acompanhem a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Glória a Deus.